Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou falando do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, ao lado do Santuário São José. E este é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. E nós estamos próximos do 7º domingo do tempo comum. E nesse 7º domingo do tempo comum, a primeira leitura é do primeiro livro de Samuel. E é o primeiro livro de Samuel, capítulo 26, com vários versículos escolhidos meio assim, especificamente. Porque, às vezes, entre um versículo e outro, tem algumas frases de conexão que não são tão essenciais para a mensagem central da leitura, de modo que os liturgistas acabam selecionando aqueles versículos que são significativos e devem compor a narrativa. Explico um pouquinho a situação do livro de Samuel no conjunto dos livros bíblicos, conjunto esse que nós chamamos de cânon do Antigo Testamento. Cânon é medida, é norma, é regra, é tamanho, pode ser também, ou relação de livros, lista de livros. Os dois livros de Samuel, juntamente com os dois livros dos reis, que vêm logo a seguir, e antes do livro de Samuel, o livro de Juízes e o livro de Josué, juntos ainda com o livro do Deuteronômio. Então, Deuteronômio, Josué, Juízes, o livro de Ruth não entra, ele está entre logo depois, mas ele não entra nesta conta. Aí vem o primeiro e o segundo livro de Samuel, o primeiro e o segundo livro dos reis. Então, o primeiro livro de Samuel é parte deste conjunto de livros que eu acabei de dizer, que forma o que nós chamamos de história deuteronomística. História deuteronomística. E essa história deuteronomística leva o nome de deuteronomística por causa do primeiro dos livros que compõem toda essa sequência, que é o livro do Deuteronômio. Ela insiste na necessidade do respeito, da observância, do seguimento, da lei. Lei, nós quando pensamos em lei, nós pensamos nas nossas leis que são normalmente consensuais, leis que vêm de acordos entre as partes, leis que são criadas pelo legislativo ou são criadas pelo judiciário e depois são legitimadas pelo legislativo, pelo poder executivo. As leis que nós temos, normalmente, elas partem de consensos. Quando se fala de lei no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, nós não estamos falando de uma lei conceitual, nós estamos falando de uma lei revelada. Então a ideia é que esta lei, este modo de viver, esta orientação de vida, ela é acreditada como vinda de Deus. Então, é esta a tal da lei. Claro que eu estou simplificando aqui os conceitos para justamente fazer entender um dos temas importantes deste domingo, que é o tema de ultrapassar a lei e de olhar para além dela. Mas vejamos então esse texto do primeiro livro de Samuel, que tem um episódio muito curioso. Eu vou ler o texto. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif.
vinha acompanhado de 3.000 homens, escolhidos de Israel, para procurar Davi no deserto de Zif. Davi e Absai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao lado dele. Absai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam em um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E de lá Davi disse: Aqui está a lança do rei, venha cá um dos teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em meu poder. Mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Primeiro livro de Samuel, versículos do capítulo 26. Vários versículos. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Samuel. Mas muito cedo Saul desapontou Samuel. Especialmente porque Saul começou a governar mais para si e não tanto para o povo do qual ele era o responsável. Depois, Saul queria saber coisas que estavam além da sua compreensão. Ele invocou espíritos de mortos. E isso não pegou bem para ele. E pior, ele quase que chegou a fazer o que era tarefa dos sacerdotes. E ele não era de família sacerdotal. Então, com isso tudo, Samuel, que o havia escolhido para ser o rei, se decepcionou e disse: não tem mais o Espírito de Deus sobre Saul. E foi aí que ele foi atrás de alguém que pudesse ser o rei do povo da aliança, e encontrou Davi. Mas demorou para que Davi se estabelecesse realmente como rei, inclusive porque Saul não queria perder o poder. Quem é rei não quer perder a majestade. E hoje nós temos esse trecho no qual nós vemos, bom, não vimos aqui, mas é o que está acontecendo. Saul e o seu grupo de soldados estão caçando Davi. E, de repente, eles cometem essa imprudência enorme de dormir sem vigia. E Davi percebe e vai até ao lado de Saul. Foi quando o seu companheiro quis pegar a espada de Saul e matá-lo, certamente com um golpe no pescoço, fincando seu pescoço e cabeça no chão. E o que Davi faz? Proíbe-o de fazer tal coisa, porque, embora Saul não seja mais digno da realeza, ele foi um dia o ungido do Senhor. Então Davi enxerga algo que outros não enxergavam. Ele próprio, Davi, era ungido do Senhor. Ele havia sido ungido já como rei por Samuel, que também havia ungido antes Saul, mas que negara agora a validade da sua realeza. Então Saul já não conta mais como rei, mas ainda se vê e age como rei. E Davi
poupa a vida de Saul. Não por um cálculo político, ou militar, ou de alguma outra natureza, e sim porque ele é o ungido do Senhor. Então esse modo de enxergar da parte de Davi deve ficar na nossa mente. Isso vai ser importante para quando ouvirmos mais outros textos que virão logo a seguir. Bem, o Salmo, que é o Salmo 102 ou 103, ele é um salmo de confiança e também um salmo que suplica a presença do Senhor, a presença de Deus. O refrão é um versículo do próprio texto do salmo. O Senhor é bondoso e compassivo. E são 4 estrofes de 4 linhas, cada uma delas, que são estas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Este salmo, como eu já disse, de confiança, este salmo também de súplica, ele pressupõe a súplica na medida em que o orante se mostra confiante. E este nível de confiança que nós vemos aqui no salmo só é alcançado por graça. Nós temos que orar. E não orar para que as coisas aconteçam bem. Não orar apenas para que nós tenhamos sucesso, êxito. Não é isso. Nós temos que orar para que a graça possa, em nós, produzir algo de bom. Porque nós somos bombardeados cotidianamente por pensamentos intrusivos de malícia, de rancor, de vingança, de complacência e até de alegria pelo fracasso alheio. Nós temos muitos vícios que vão assim acumulando-se em nós, como a inveja, como a maledicência. Todos nós, ou mais ou menos, nós temos essas coisas. De modo que a graça, ela vai, aos poucos, transformando o nosso modo de sentir, de olhar, de viver. Então, o Salmo deveria ser este, de modo especial, com esta seleção de estrofes, deveria ser bem orado por nós. Porque ele convida à bênção, ele convida à complacência, ele convida à misericórdia, que, por sinal, é o tema do Evangelho de hoje, que nós iremos ouvir. Estamos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, versículos 27 a 28. Notem que este trecho que nós ouvimos neste domingo está na sequência do trecho do domingo passado. Domingo passado era a proposta das bem-aventuranças segundo Lucas. Segundo Lucas. E aqui as consequências, ou pelo menos algumas delas, das bem-aventuranças. E é bom a gente lembrar que as bem-aventuranças são para pessoas fortes, de coração, de mente, de caráter. Porque a nossa natureza clama para ser respeitada, para ser valorizada, para ser exaltada. Nós, com frequência, nos sentimos o centro do universo. Com frequência,
nós queremos ser os que sempre dizem, fazem e vivem de maneira certa e inquestionável, sempre. Ou mais ainda. Ou mais ainda, é assim. De maneira que, para seguir as bem-aventuranças, precisa ter um coração forte, uma mente segura. Então, tem algo de humano que nós precisamos. Princípios, decisões, e tem, sobretudo, algo de divino que nós recebemos. O dom de entender o que é essencial. O que é essencial. E aqui deixa eu fazer um parêntese. Tem coisas na vida da gente que são tão importantes quando a gente vive e depois que a gente viveu, anos, décadas depois, se tornam insignificantes. Quem de nós já não guardou alguma coisa, um objeto? Comigo já aconteceu muito isso. Um objeto, eu pego aleatoriamente aqui essa lapiseira, apenas como exemplo, e guardamos com tanto carinho, porque tinha um significado para nós. E depois de 10, 20, 30 anos, a gente encontra o objeto e já nem lembra para que a gente tinha guardado aquilo, ou se lembra, aquilo já não tem mais significado. Muitos sentimentos que nós acumulamos, muitas ideias que nós cultivamos, perdem o valor, o prazo de validade. E nós continuamos a ter. E isso vai fazendo com que nós sejamos pesados. É como carregar uma mala cheia de roupas que nós não usamos mais, que não tem mais serventia. De maneira que as bem-aventuranças, elas nos conduzem para o olhar, o essencial. Nós devemos olhar o essencial. E esse exercício do olhar o essencial é algo que todos os fiéis, todos os cristãos, todos aqueles que procuram não apenas dizer que tem uma religião e fazer um trabalho pastoral, que já seria uma coisa muito bonita, mas aqueles que desejam viver a sua experiência mística, a sua experiência de espiritualidade, nós devemos procurar isto. Devemos procurar o essencial. Mas o que é o essencial? O essencial é aquilo que a traça não vai roer e que o tempo não vai fazer perder. De maneira que as bem-aventuranças e muitas outras coisas dos evangelhos nos ensinam a dar este passo. E todos nós devemos perceber isto. Em primeiro lugar, eu, que estou partilhando isso com vocês. E em segundo lugar, cada um dos que estão me ouvindo. Por aí vai. Bem, o Evangelho de Lucas, nesse domingo, continua aonde as bem-aventuranças propostas domingo passado terminaram. Jesus está fazendo um discurso e está catequizando os seus ouvintes. Vejamos. Jesus disse a seus discípulos: a vós que me escutais, eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem a quem vos persegue. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o também levar a túnica. Dê a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolvam. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente àqueles que vos fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia.
Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Eita evangelinho difícil esse, né? Então, eu acho que esse evangelho que nós ouvimos nesse domingo é mais desafiador do que o evangelho do domingo passado das bem-aventuranças. Porque ele mexe com coisas que nos são muito reais, muito próximas. Enquanto lá nós ouvíamos bem-aventurados os pobres, ai de vós os ricos, então parece que não tocava tanto a gente. Agora aqui não, aqui fala de sentimentos, de experiências muito realistas para nós, muito realistas. Cada um desses versículos, eles merecem, cada um deles, uma abordagem muito particular. Eu não tenho como fazer essa abordagem no tempo que nós temos aqui. Mas, de um modo geral, o que Jesus está pedindo é uma visão diferente. E não é uma visão que, assim, de uma hora para outra acontece. Não, não é assim. Não se educa uma pessoa de uma hora para outra. Fórmulas assim mágicas não existem. Não acreditem naqueles sites que propõem emagrecer em 10 dias 5 quilos. Só se for ficar sem comer absolutamente nada. Nada você vai comer. Aí pode ser que emagrece. Mas não existe fórmula mágica para nada. Não existe. Nem para salvação. O que existe é uma decisão. Uma decisão que tem que ser renovada todos os dias. O amor aos inimigos não significa amizade. Porque amor é uma coisa, amizade é outra coisa. Quando as duas se convergem, elas são muito boas. Elas são realmente o melhor que a gente pode encontrar. Amar alguém que é meu amigo. E é claro, um amigo, uma amiga vai ser amado por mim, sem dúvida. Mas nem sempre a amizade, ou vamos tirar a amizade e vamos colocar aqui o companheirismo, caminha junto com o amor. E não significa que porque eu amo, eu tenho que conviver constantemente. Não é assim que funciona. Ah, mas se eu não amar, se eu amar e não estiver junto, eu vou perder este amor. Ei, eu não estou falando de amor conjugal, de amor erótico. Eu não estou falando de amor de dependência física e muito menos psicológica, que às vezes nem é amor. Né? Dependência não é amor, é dependência. O amor é maduro, o amor é independente, o amor é decisão pessoal. Né? Então a questão é, eu preciso ter um olhar sobre os outros. E no meu ponto de vista, para a minha espiritualidade, foi esta a resposta a este texto que eu escolhi. Esse texto eu consigo vivenciá-lo na medida em que eu busco enxergar o outro de maneira diferente. Mesmo que o outro seja um incômodo para mim. Espero que outros, para os quais eu sou incômodo, também tenham este olhar sobre mim.
E quando eu enxergo o outro de maneira diferente, não apenas com o meu critério, que diz respeito aos meus sentimentos, às minhas experiências com ele, com ela, então quando eu saio deste círculo vicioso, que se alimenta sempre da minha opinião, da minha maneira de ver, olha, eu estou sempre atrás de mim mesmo. E quando eu rompo esse círculo vicioso e olho o outro como ele é, eu começo a compreendê-lo de maneira diferente. E não quer dizer que eu concordo com ele. Davi não concordava com Saul. Não. Saul havia sido ruim. Saul era um rei fracassado. Saul não merecia confiança de ninguém. Mas Davi o respeita, porque ele enxerga de maneira diferente. Essa é a ideia. Então este evangelho me chama a atenção para a misericórdia, que é um olhar diferente. Agora, é claro, a pergunta que muitos vão fazer, mas eu posso ser misericordioso com quem não aceita misericórdia? Olha, eu devo ser misericordioso também com quem não aceita misericórdia. Agora, o que ele vai fazer com a misericórdia que eu lhe ofereço, eu não tenho controle. Então tem uma hora que eu também preciso deixar. Porque se tudo que eu ofereço, o olhar que eu ofereço, a compreensão, a acolhida, a superação que eu constantemente estou fazendo em direção ao outro, porque eu estou olhando-o com misericórdia, não tem produzido efeito, então tem uma hora que não dá mais. Então eu deixo. E aí eu confio na misericórdia do Pai sobre a outra pessoa. Pensa um pouco nisso, tá? Esse tema é muito complexo. Repito, porque não é apenas teórico, ele é muito prático. Ele diz respeito a experiências nossas, realistas. E vamos para a segunda leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, continuidade do capítulo 15, que nós começamos já, nós estamos no 7º domingo, nós começamos no 5º domingo, a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E diz assim: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo homem, o segundo Adão, é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos, a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Eita leitura bonita essa daqui de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 45 e 49. Nesse capítulo, Paulo fala da ressurreição, fala primeiro do ressuscitado, da experiência com o ressuscitado, da experiência original da igreja. Os primeiros versículos são muito importantes. Depois, a experiência da igreja com o ressuscitado. E agora, a consequência disso tudo. E Paulo utiliza essa visão dupla, né? Ele usa a imagem do primeiro homem, Adão, que é uma imagem mítica do primeiro homem criado, porque Adão quer dizer vindo da terra, feito do barro, alguma coisa assim, mais ou menos, né? Então, o homem é terrestre. O próprio nome Adão quer dizer vindo da terra, é terrestre. Então, se ele é terrestre, ele traz todas as características da terra. E quais são elas? Todos nós conhecemos, nós convivemos com elas. Elas estão em nós. São as fontes das nossas paixões, medos, malícias, rancores, mas também ganâncias, desejos, sonhos, heroísmos até. Então tudo isso é terrestre. E Paulo fala, o primeiro homem, Adão, é terrestre, mas o novo homem, o Cristo, o novo Adão,
Este é celeste. Então, assim como nós somos terrestres, nós quanto mais assumimos o homem celeste, que é o Cristo, e nos tornamos a sua imagem e semelhança, mais nós nos espiritualizamos, nos transformamos. Então a questão, gente, é que a cruz não é um objeto repulsivo. Sim, a princípio a cruz é repulsiva, porque ela é sofrimento, ela é morte, ela é destruição. Sim, mas na medida em que a cruz recebe o Cristo, o crucificado, ela se transforma num sinal de salvação. Então nunca diga, minha cruz é muito pesada. Nunca diga isso, por favor. Diga, a tua cruz te salva. Porque cruz é salvação. Cruz não é condenação e destruição. Ela era, mas agora ela é salvação. Então, ressignifique o que você vive. Ah, mas não é fácil. Mas quem está dizendo que é fácil? E por acaso, viver na amargura, no rancor, no desejo de vingança, no ódio, é bom? Produz algo bom em nós? Transforma o nosso interior? Ou nos dá mais dor de estômago, cabeça e mal-estar intestinal? Que sejamos mais cristificados. Cristificados é isso que Paulo fala aqui. Reflitamos a imagem do homem celeste. Reflitamos a imagem do homem celeste, que é o Cristo, o Senhor. Bem, fomos longe. Eu espero que tenhamos entendido um pouco os contextos, os significados das leituras deste 7º domingo do tempo comum. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, no Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Desejo a você graça e paz.